Fala galera do nosso Coringão, no ar o canal Nosso Coringão, e você que já é inscrito não esquece de deixar o like, você que não é inscrito já se inscreve, deixa o like e ativa o sininho também para receber as notificações dos próximos vídeos. Neste vídeo de hoje, primeiro do canal, aliás, eu já fiz uma live, hoje é o primeiro vídeo, eu vou falar por que o Corinthians perdeu para o São Paulo e por que o Corinthians está tão mal neste início de temporada 2024. É isso aí. Vamos lá. Vamos começar falando de Augusto Melo, o novo presidente do Corinthians. Augusto Melo chegou prometendo reforços e chegou prometendo, antes dos reforços, até uma limpa geral no elenco. Eu sou contra esse tipo de reformulação radical, mas eu acreditava que o Augusto, ao fazer essa reformulação, ao fazer essa limpa geral no elenco, ele já teria, conseguido reforços, altura, para substituir aqueles jogadores que saíram. Vamos lembrar que o Corinthians já perdeu na faixa de 12 a 13 jogadores, se eu não estiver enganado. E quantos jogadores o Augusto trouxe, Vamos pegar aqui, e que estejam jogando, que é o que importa. Foram 5 ou 6 reforços. Mas quem realmente está jogando? O Hugo, lateral esquerdo, que é discreto, é um jogador que marca até bem, mas não tem muito apoio. Você tem o Ranieri, que para mim é o melhor deles até agora. Volante com muita força física, que sabe sair jogando, que arranca com a bola. Para mim lembra até um pouco o início do Paulinho, quando veio do Bragantino, guardadas as devidas proporções. E você tem, jogando também, o Félix Torres, que é um ótimo zagueiro. O Corinthians acertou em cheio na contratação deste defensor equatoriano, titular da seleção equatoriana, o Félix Torres. Agora você tem o Diego Palacios, que no seu primeiro jogo já se machucou, e tem o Meia Garro, que até agora não conseguiu jogar por conta do imbróglio, da documentação tardiamente enviada pelo Tajeres, uma birra, porque o Corinthians tinha razão, tanto tinha razão que entrou na FIFA, acionou a FIFA e rapidinho o presidente do Tajeres liberou a documentação, só que mesmo assim a gente sabe que demora, porque essa documentação vai para a AFA primeiro, antes de chegar até o Brasil, para o Corinthians conseguir inscrever o jogador no BID e esse jogador ter condições de jogo. A gente espera que até sexta-feira agora o Corinthians consiga, para que ele possa estrear contra o Novo Horizontino. Mas vou falar, a gente está falando da derrota contra o São Paulo, são 3 derrotas seguidas. Se o Garro já estivesse jogando contra o São Paulo, o Corinthians poderia ter uma sorte melhor. Não vou dizer que não perderia, porque parece até que a bola não queria entrar, Foram vários lances, bola na trave do Yuri, cabeçada passando pertinho do Ranieri, o gol que o Wesley perde no final, o Corinthians realmente parecia que estava ali decretado que o Corinthians iria perder e queria cair esse tabu de quase 10 anos. Mas só para lembrar os São Paulinos, o Corinthians ainda tem 11 vitórias na Neoquímica Arena contra apenas uma derrota contra o São Paulo em seu estádio. Então, tá calma nessa hora. Mas vamos falar por que o Corinthians perdeu. Por que o Corinthians tá tão mal nesse início de temporada, já são 3 derrotas seguidas e o Mano Menezes não consegue acertar o time. Eu vou fazer uma analogia aqui, mas eu vou fazer uma analogia bem rápida. Se você tem uma empresa, e você não está satisfeito com os funcionários, ou se você adquire uma empresa, você quer fazer ela do seu jeito, moldar ali os procedimentos da sua forma de pensar. E aí você chega nessa empresa, você tem lá um número X de funcionários e você manda metade desses funcionários embora. Você não pode fazer isso e no dia seguinte abrir essa empresa ou abrir essa loja com metade dos funcionários. Concorda? Você tem que contratar e à medida que você vai demitindo, você vai colocando outros funcionários no lugar, substituindo aqueles que saíram. Eu faço essa analogia porque o Corinthians fez isso. O Augusto Melo prometeu uma limpa, uma reformulação radical, que a torcida queria, aliás, e apoiou. Só que o Augusto Melo, ao mesmo tempo em que ele não renova ou não aceita contratar esses jogadores que que tiveram seus contratos findados no ano anterior, casos do Renato Augusto,
casos do Juliano. O Fábio Santos eu não vou falar, porque o Fábio Santos já ia realmente se aposentar, mas tem o Gil. O Corinthians abre mão desses jogadores experientes, que não vinham tendo um bom desempenho, exceto o Juliano, que na minha opinião, eu manteria no grupo. Eu manteria sim, porque ele vinha fazendo bons jogos no final do ano passado e acho que ainda poderia ajudar o clube, principalmente neste início de temporada. Há quem diga que o Corinthians procurou o atleta, ofereceu uma renovação com um salário mais baixo e ele não aceitou, mas acabou aparecendo no Santos com um salário de 350 mil, pelo menos esse é o teto do Santos. Então, acredito que ele não deva ganhar mais do que esse salário de 350 mil lá no Santos. E todo mundo viu como foi o Juliano nos primeiros jogos do Santos, jogando muito bem, fazendo gols e dando assistências. Ou seja, o Juliano ajudaria. Principalmente porque o Augusto Melo não conseguiu contratar. Ele chega prometendo o Gabigol, ele chega dizendo que o Gabigol é a cara do Corinthians, mas ele não consegue contratar esse jogador e o Corinthians perde tempo. Outros jogadores são contratados por outras equipes e o Corinthians parece perdido, né? O Augusto Melo e o Rubão parecem perdidos, até porque eles não têm experiência no meio do futebol. Eles podem até ser bem intencionados. O Augusto Melo, eu vejo que ele tem boas intenções, mas o Duílio também tinha. Então isso é preocupante. Agora chega um executivo, que na verdade não era executivo no Flamengo, e era até questionado, era gerente de futebol no Flamengo, e pouco aparecia, que é o Fabinho Soldado, e ele já chega com status de executivo e está trabalhando bastante, pelo que a gente está sabendo. Dizem, né, inclusive informação que eu dou crédito aqui do Samir Carvalho, que ele já tem 2 reforços encaminhados, mas que a diretoria já vetou essas contratações. É isso mesmo que você ouviu, porque o Corinthians não tem dinheiro, o Corinthians está dando uma segurada. Mas qual era o discurso do Augusto quando ele chegou? Era outro. Ele estava tentando o Gabigol, que a gente sabe que não é barato. Mas tudo bem. Então qual a analogia que eu faço? Que o Corinthians errou, na minha opinião. Deveria ter mantido o Juliano. Vão me xingar aqui, mas eu acho que deveria ter mantido até mesmo o zagueiro Gil, com um salário mais baixo, porque é um zagueiro experiente. Tudo bem que ele tentou, ele conseguiu, ele tentou contratar o Veríssimo, e a gente sabe o que aconteceu, né? O Corinthians acabou inclusive mostrando agora os e-mails em que ele manda o pré-contrato para o Veríssimo assinar, e o Veríssimo não assina. O jogador e seu staff dizem outra coisa, mas o e-mail está ali. Então o Corinthians tentou sim que o jogador assinasse o contrato para continuar no clube, mas o Veríssimo e o seu staff preferiram sair do clube, preferiram negociar uma ida para o futebol árabe, como todo mundo ficou sabendo logo depois. Vamos lá. Então, além disso, além de tudo isso que eu falei, tem uma questão importantíssima, e mais importante ainda, de por que o Corinthians perdeu pro São Paulo, tá? O São Paulo é um time melhor. Hoje o São Paulo é melhor e é um time muito mais bem treinado, um time bem estruturado. O Carpini chega no São Paulo e ele não muda a estrutura do time. Ele mantém praticamente o mesmo jeito de jogar que o Dorival vinha utilizando quando era o treinador da equipe antes de assumir a seleção brasileira. Acredito até que se o Dorival fosse o treinador do São Paulo neste jogo, o Corinthians poderia ter perdido um placar ainda maior. Mas também você vê que o Corinthians, até sorte faltou nesse jogo, porque até os primeiros 20 minutos eu concordo, e eu vi o Neto falando isso, eu concordo. O Corinthians estava jogando bem, jogando direitinho. Aí toma o gol e parece que desanda completamente o time dentro de campo. Mas o time que já vinha mal de um jogo contra o São Bernardo, onde atuando com 1 a mais desde os 13 minutos, não conseguiu vencer o time de São Bernardo e ainda tomou o gol, perdendo o jogo. E mesmo quando ganhou do Guarani por 1 a 0 com o gol do Romero, um golaço de bicicleta por sinal, ou de puxeta, ou de voleio, como queiram, o Corinthians já não tinha atuado tão bem. Mas aí você pensa, início de temporada, o Mano Menezes está acertando o time. E é isso que eu quero falar. O Mano Menezes é o menos culpado.
porque ele não teve os reforços que deveria ter tido para começar o Campeonato Paulista. Ele perdeu 13 jogadores, se eu não me engano, e só teve 5 até agora atuando no time. O Corinthians precisa contratar fácil, 5 a 6 jogadores. Na minha opinião, precisa de um zagueiro para substituir a saída do Veríssimo, porque o Félix Torres e o Gustavo Henrique, esses jogadores já viriam para o clube do mesmo jeito e com o Veríssimo no time, então o Corinthians precisa de um zagueiro. O Corinthians precisa de um lateral direito para brigar ali pela posição, ou pelo menos ser um reserva à altura do Fagner, para o Fagner conseguir jogar de repente um primeiro tempo mais ativo e esse jogador entrar no segundo tempo. Não sei se é o Mateuzinho, mas a gente não tem um outro nome, né? Seria muito bom o tal do Léo Godoy, que acabou indo para o Atlético Paranaense, mas não tem jeito. Se tiver que ser o Mateuzinho, pelo menos é um bom reserva, na minha opinião, para o Fagner. E o Corinthians ainda precisa, na minha opinião, de mais um volante, porque a gente não sabe se o Fausto Vera vai continuar, o staff está querendo que ele vá embora, então o Corinthians precisa de um volante, e o Thiago Maia, na minha opinião, seria um bom volante para substituir o Fausto Vera. Para mim seria uma ótima contratação, não é um craque, mas chegaria para jogar e entregar muito mais do que o Fausto Vera está entregando. Não consigo acreditar que o Fausto Vera volte a jogar futebol que já jogou com o VP, por exemplo. E aí o Corinthians precisa de 2 meias. Para mim isso é ponto crucial. Precisa de 2 meias, um meia armador e um meia atacante. E precisa de 2 atacantes. Um atacante de lado, um atacante de... seja bom ali no 1 contra 1, o Michael seria sensacional. E precisa ainda de outro atacante que jogue pelo lado direito, que agora o centroavante o Corinthians já está trazendo, está fechando, já chegou inclusive em São Paulo para fazer exames médicos, que é o Pedro Raul. Aí eu pergunto para vocês, com esses jogadores chegando, mas jogadores de nível, que venham para jogar, né? Acho que desses 6 que eu falei, acho que pelo menos 3 tem que ser jogadores que peguem a camisa e joguem. Você acha que o Corinthians vai continuar atuando dessa forma? Na minha opinião, não. Agora, se com os reforços que estão para chegar, que vão chegar, não tenho dúvidas disso, vão chegar os reforços para o Mano Menezes. Se ainda assim, com esses reforços, o Mano Menezes não conseguir resultados e não conseguir fazer o time jogar bem no Campeonato Paulista, que para mim, agora até a classificação já está ameaçada, então eu nem analiso tanto a classificação ou não, a próxima fase do Paulista, eu analiso o desempenho. O Corinthians ainda tem, pelo menos, tem o jogo contra o Novo Horizonte no domingo agora, 11 da manhã na Neoquímica Arena, e depois serão mais 8 jogos. O Corinthians tem 8 jogos depois deste contra o Novo Horizontino. Os reforços chegando, acredito que o Mano Menezes vai ter pelo menos aí 4, 5 jogos até o final, até todos esses reforços entrarem no time, né? Para conseguir dar um padrão de jogo para esse time e fazer esse time jogar bem ainda no Campeonato Paulista, mesmo que esse time não se classifique para a próxima fase. Porque se não tomar cuidado, até brigar para não cair, o Corinthians vai brigar. Ainda que tenha times abaixo dele, o Corinthians não pode continuar perdendo, senão até isso o Corinthians corre risco. E você, o que acha? Mano Menezes, diretoria, para você quem é o maior culpado deste momento do Corinthians neste início de temporada? 3 derrotas seguidas, hein? E agora precisa vencer a qualquer custo do Novo Horizontino no próximo domingo às 11 da manhã na Neoquímica Arena. E aí, concorda? Discorda? Deixa o seu comentário, se inscreve, deixa o like, compartilha com os amigos corintianos e a gente se encontra no próximo vídeo. Até mais. Tchau.